Olá, sejam bem-vindos à Vitamina S, um espaço de conversa descontraída sobre alimentação e saúde. Cada mês vai ser dedicado a um grande tema e em cada semana traremos um assunto diferente. Por que este nome Vitamina S? Todos sabemos que a vitamina S não existe, não é, Simone? Usamos o nome como uma brincadeira de palavras e porque a letra S aqui tem todo o sentido. Porque vamos falar de saúde, com base numa alimentação saudável, porque queremos sempre destacar a importância da sustentabilidade, porque a comida saudável tem sabor e, claro, porque os nossos nomes são ambos começados com S. Eu sou a Sónia Inês e comigo está a Simone Fernandes, é nutricionista e expert na matéria. Olá, Simone. Olá, Sónia. Obrigada pela introdução que fizeste aqui ao nosso episódio. Realmente, vitamina S é uma vitamina que não existe no nosso cardápio, mas que, sem dúvida, acredito que nos vai ajudar a nutrir a todos nós, não só do ponto de vista mental, mas também emocional, porque a alimentação e a nutrição são tudo isto. Ora bem, neste mês de Abril, o grande tema que vamos falar é alimentação saudável e dieta mediterrânica. Simone, vamos se calhar começar mesmo pelo princípio. O que é isto de ser saudável? Bem, Sónia, esta é uma grande questão e acho que nós começamos muito bem por este tema, porque hoje em dia há muita dúvida do que é realmente uma alimentação saudável. E eu acho que esta grande dúvida vem de nós aliarmos muito o conceito de saudável a dietas, a modas, a restrições, a superalimentos, a grandes alterações de comportamento alimentar, também a uma alimentação mais dispendiosa e a recomendações que são transversais a todas as pessoas. E a alimentação saudável não tem que ser nada disto. Nós não temos que consumir todos superalimentos, até porque todos nós temos meios socioculturais diferentes, temos capacidades económicas diferentes. Nós temos sim que seguir recomendações equilibradas, que são ajustadas àquilo que são as nossas necessidades e manter um padrão alimentar mais equilibrado. Não temos que ter recomendações que são iguais para toda a gente, como o típico, todos temos que beber 2 litros de água. Todos temos necessidades diferentes uns dos outros, temos atividade física diferente, temos um estilo de vida diferente. E hoje em dia... Ritmos de vida diferentes também, não é? Exatamente. E isto confunde-se muito, eu acho que vem muito deste conceito de dietas, das modas. Nós vivemos hoje em dia muito, Sónia, naquilo que são os extremos da alimentação. Muito veiculado também por aquilo que é passado hoje em dia a nível da comunicação social, a nível do marketing alimentar que é feito e que é muito poderoso hoje em dia, mas acima de tudo, muito aliado àquilo que são as modas da perda de peso que todos os anos, e principalmente todos os verões, nasce uma nova moda. E então nós associamos sempre isto à alimentação saudável. Que nem sempre é verdade. Que nem sempre é verdade, sem dúvida. Mas temos que começar por algum lado, não é? O que é que podemos fazer para começar a comer bem? Sim. Então é assim. Primeiro, eu acho que nós devemos voltar àquilo que são as nossas raízes. E se pensarmos, por exemplo, no nosso padrão alimentar. O padrão alimentar dos portugueses é um padrão alimentar por si só equilibrado. A nossa base alimentar é a dieta mediterrânica, que é um dos padrões mais equilibrados e mais sustentáveis a nível mundial. Se nós começarmos por ir um bocadinho à nossa base, nós não temos que retirar por completo grupos alimentares, nem temos que passar a fazer da nossa alimentação uma alimentação exclusiva em superalimentos. Nós temos todos os grupos alimentares no nosso dia-a-dia consumidos com peso, conta e medida. Inserir a nossa alimentação na base daquilo que é o equilíbrio e aquilo que é a variedade alimentar. E isto pode ser um dos princípios para nós começarmos a ter uma alimentação mais equilibrada e mais de acordo com aquilo que são as nossas reais necessidades. Exatamente. Mas também existe um bocadinho a ideia de que o comer bem é sinónimo de comer caro. Ou temos de investir em certo tipo de alimentos ou mesmo de suplementos, mas afinal não é tanto assim, pois não, nos próprios alimentos nós conseguimos ir buscar isso tudo, não é? Exatamente. Esse é um dos grandes temas que nós temos hoje em dia. A alimentação saudável é uma alimentação que por si só nos diz que nós temos que ir à origem dos alimentos.
E então, se nós temos os alimentos mais em natureza, estes alimentos também são menos dispendiosos. Mais uma vez, fazendo aqui a ponta à nossa cultura alimentar. A dieta mediterrânica é uma dieta que a base é a sazonalidade. É o comprar local. E isto, por si só, leva-nos à aquisição de alimentos que até são mais económicos. E que hoje em dia muitas vezes não acontece, porque nós vamos comprar cerejas fora da época da cereja, por exemplo, e está a um preço completamente impossível, não é? Estou a dar um exemplo de uma fruta, não é? Mas quer dizer, como isto, vê-se isso todos os dias no supermercado. Quer dizer, tens todo o ano alimentos que não são da época e a preços realmente muito altos, não é? Exatamente. A questão está aí. É que nós, durante todo o ano, queremos consumir todo o tipo de alimentos, inclusive os alimentos fora da época, talvez porque os conotamos como superalimentos. Não há nenhum superalimento. Claro. Todos os alimentos são compostos por vitaminas e minerais distintos, nós precisamos de todo o tipo de alimentos. Se consumirmos realmente aquilo que é da época, aquilo que é local, nós conseguimos ter uma alimentação muito mais económica também. E outro dos princípios que nós temos que pensar hoje em dia é que a alimentação mediterrânica é uma alimentação de base vegetal. E nós fomos alterando e ocidentalizando muito os nossos hábitos. Nós temos hoje em dia um consumo de proteínas animais muito diferente daquilo que são as nossas recomendações e isso também encarece a alimentação. Claro. Não encarece a alimentação eu consumir mais cereais, mais leguminosas, mais frutas e legumes. Se nós pensarmos aquilo que encarece muito a alimentação, passa muito pelos alimentos que nós fomos introduzindo em maior quantidade do que aquilo que são as nossas reais necessidades. E daí se fazer esta conexão à alimentação saudável com uma alimentação mais cara, porque as pessoas, em vez de recorrerem à nossa base alimentar, vão recorrer aos corredores dos dietéticos para comprarem os superalimentos, as barrinhas sem adição de açúcar, os cereais XPTO. Que às vezes é um puro engano, não é? Completamente, Sónia. Nós muitas das vezes nem sabemos sequer o que é que estamos a consumir. Nós olhamos, hoje em dia eu deparo muito com isto, que é eu consumo uma barrinha de 80 calorias sem adição de açúcar. Mas depois eu olho para os ingredientes daquela barrinha e tenho 20 ou 30 ingredientes em que eu conheço os 2 ou 3 primeiros. E é isto que nós temos que nos questionar. Assusta, não é? Assusta mesmo. O que é que nós estamos a consumir? Mas que tipo de consumidores nós começamos a ser? Não é isto que é ser saudável. Claro. Isto é a associação à perda de peso, isto é a associação às dietas da moda e há uma grande confusão. Não é? Que é um bocado essa a ideia que é passada muito até nas redes sociais, não é? Exatamente. E agora tocaste num ponto essencial. Ter uma alimentação saudável e ter uma alimentação equilibrada é ter uma boa relação com a alimentação. Coisa que hoje em dia a maioria das pessoas não tem. Nós deixamos de ter uma boa relação com a alimentação porque deixamos de ter uma boa relação com o nosso corpo, porque aquilo que se idealiza em termos das redes sociais, aquilo que nos passam hoje em dia é que todos temos que ter corpos perfeitos, todos temos que ser perfeitos, todos temos que ter uma alimentação perfeita. O que é uma alimentação perfeita? Claro. Eu não tenho, e isto é uma coisa que nós temos que desmistificar. Não temos que todos comer abacates, chias, linhaças. Eu não sou contra estes alimentos, atenção, mas nós não temos que comer todos determinado tipo de alimentos para termos uma alimentação perfeita. Imagina, Sónia, se eu tiver uma pessoa que chega à minha consulta e me disser assim, Simone, eu só gosto de 3 frutas. Tudo bem, então nós vamos trabalhar com aquelas 3 frutas e vamos variar dentro daquelas e tentar provavelmente de outras formas introduzir outras frutas na alimentação daquela pessoa, que até pode ser numa panqueca feita em casa, em que a base pode ter outra fruta, e vamos introduzindo desta forma. Nós não temos todos que consumir o corredor dos dietéticos em si. No fundo, o que estás a dizer é que nós não temos de fazer dieta, não é? Porque há sempre aquela carga pesada que a palavra tem, não é? Porque existe aquela ideia de fazer dieta, o que significa sempre haver uma restrição ou uma proibição a um conjunto de alimentos, ou porque lá está, como estavas a dizer, só se pode comer abacate ou só se pode comer alface. Mas não é nada disso. Não é mesmo nada. Temos que estar em dieta constante. Temos é que aprender a fazer uma alimentação que seja equilibrada e que seja de acordo com a nossa maneira de ser, não é? E de viver. Sim, sem dúvida. Esse é outro dos termos que nós temos que desmistificar hoje em dia. Porque dieta quer dizer padrão alimentar. E nós hoje em dia levamos o conceito de dieta novamente para a restrição.
para a perda de peso. Mais uma vez aqui, esta conotação toda que nós aliamos, nós desvirtuamos muito aquilo que é o conceito de alimentação equilibrada. Então, dieta é um padrão alimentar, dieta mediterrânica é um padrão alimentar. E nós conotamos novamente a questão da dieta a padrões restritivos, a padrões de determinado consumo de alimentos. Por exemplo, uma coisa que de uma vez por todas nós temos que desmistificar hoje em dia também é que, por exemplo, quem faz uma dieta não pode consumir hidratos de carbono. Ora, atenção. Sim, há muito isso. Não posso comer pão porque estou de dieta, não é? Exatamente. Por exemplo, estou a falar no pão porque é talvez o mais evidente, não é? É verdade. Nós demonizamos alguns grupos alimentares e é importante as pessoas perceberem que nós não podemos demonizar grupos alimentares. Então, se nós olharmos para a nossa roda mediterrânica dos alimentos, nós vemos que o maior grupo alimentar diz precisamente ao grupo dos cereais. É a nossa base alimentar. E então nós demonizamos completamente este grupo alimentar. E quem faz dieta não pode consumir este alimento. Ora, se a nossa dieta mediterrânica nos diz que a nossa base alimentar passa por aqui também, porque é que nós retiramos completamente um grupo alimentar? Porque é assim, Sónia, se eu tiver uma doença específica em que tiver que restringir algum grupo de alimentos, se eu tiver uma religião em que não me permite consumir também outro grupo alimentar, se eu tiver uma questão mais ideológica de restringir um grupo alimentar, isto são questões diferentes. Agora, para quem quer ter uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, o conceito saudável da alimentação... é saudável e não tem nenhum outro problema de saúde que impeça de comer determinado alimento, não é? Exatamente. Aí nós temos que ter todos os alimentos, temos que ter todos os grupos alimentares, não temos que demonizar ninguém. Vivemos no sacrilégio das calorias hoje em dia, a contar calorias. Tudo muito contadinho ao pormenor, não é? Exatamente. E uma relação saudável com a alimentação não pode ser isto. Nós não podemos passar um dia a contar calorias. Não posso consumir mais que X por dia. Isso também não é saudável, não é? Exatamente. Isto deixa de ser saudável. Claro, Isto passa a ser, eu costumo dizer, que criamos novas doenças na alimentação. Porque em vez de estarmos a trabalhar para termos um estilo de vida saudável, estamos a criar outros problemas, muitas vezes a nível emocional. Sim, era isso que eu ia dizer, não é? Era isso que eu ia dizer. Então vamos lá começar pelo princípio. Por onde é que começamos? O que é que podemos fazer efetivamente? Eu acho que, acima de tudo, devemos planear. Ok, vamos planear. Então, nós devemos planear a nossa alimentação, porque desta forma nós conseguimos mais equilíbrio, conseguimos mais variedade. Planear segundo também aquilo que são as recomendações que existem para nós. Todos nós hoje em dia temos acesso àquilo que são as recomendações da Roda Mediterrânica dos Alimentos. E eu falo da roda porque os portugueses em específico têm este material, não é? Nós temos a roda dos alimentos, que entretanto foi adaptada à cultura mediterrânica, e nós temos orientações para aquilo que deve ser a nossa alimentação. Claro que, como eu disse há pouco, cada um de nós tem necessidades muito específicas, podem eventualmente procurar um profissional de saúde em algumas situações, nem sempre é necessário, obviamente, mas acho que se queremos fazer reeducação alimentar, então era importante que o fizéssemos, mas, acima de tudo, começarmos a planear a nossa alimentação. Esta é a melhor forma. É uma forma também de, até do ponto de vista económico, também nós percebermos que modificarmos a nossa alimentação não vai trazer mais custos para o nosso dia-a-dia. E isso hoje em dia é extremamente importante, principalmente na fase em que nós estamos a passar agora. Porque eu acredito, muito sinceramente, que a alimentação dos portugueses vai sofrer aqui várias alterações nos próximos tempos, devido à subida do preço dos alimentos base, e que nós vamos ter que fazer algumas readaptações na nossa alimentação. E acredito, muito sinceramente, que esta é uma porta excelente para nós trazermos aqui novamente a nossa cultura alimentar de base, a nossa alimentação mediterrânica. É isso mesmo, se calhar é mesmo assim com essa frase-chave que terminamos, porque é isso que queríamos deixar. Portanto, a dieta mediterrânica é considerada a dieta mais sustentável do mundo, não é? E é precisamente sobre isso que vamos falar no nosso próximo programa. Obrigada, Simone. Obrigada, Sónia, foi um gosto.